Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma devocional da Comunidade Cristã Zona Sul de São Paulo. Eu sou a Mirella, nós temos essas devocionais aqui de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã. E você é nosso convidado para estar conosco todos os dias. Bom, hoje eu estou num lugar diferente aqui, nós estamos na Amazônia, fazendo uma missão da Comunidade Cristã Zona Sul de São Paulo. E é uma sensação muito boa estar aqui, é um lugar muito abençoado por Deus. A natureza, como vocês podem ver, o cenário atrás é maravilhoso. Bom, essa missão tem me ensinado muitas coisas. A gente já está aqui no final da viagem, hoje a gente já está praticamente realmente nos últimos dias aqui de missão. E tudo que a gente tem vivido aqui tem edificado muito o corpo de Cristo, tem me edificado. E eu tenho certeza que de alguma forma, em alguma medida também tem edificado as pessoas que a gente tem encontrado pelo caminho. E eu queria inclusive trazer hoje uma palavra para vocês de realmente avivamento, de coragem, nesse sentido, de o quanto a gente pode ser usado pelo Espírito Santo, ser usado por Jesus para falar com o outro, para servir o outro, em diferentes medidas, em diferentes porções. E até o título dessa devocional que eu coloquei foi a gente entender a porção que cada um de nós tem, né, dentro do reino. Porque, como diz em 1 Coríntios 12, eu vou ler aqui com vocês, nós somos o corpo de Cristo é formado por ligas por partes diferentes, né? Por células diferentes, por pessoas diferentes. E cada parte, por que ele chama de corpo, né? Porque ele faz alusão ali ao corpo humano, que é formado por cada órgão, por cada parte, o dedinho, a mão, o pé, que são coisas diferentes, mas que juntos formam algo único, né? Que é o nosso corpo humano. Então eu vou ler aqui com vocês 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, que diz: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebem o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E ele continua aqui fazendo essa analogia com o corpo humano, mas aqui é justamente isso que eu estou falando. Cada um de nós tem uma porção dentro do corpo de Cristo. Às vezes eu sou melhor em servir, às vezes outra pessoa é melhor no falar, trazer, né, a palavra de sabedoria, de trazer profecias. Então cada um tem a sua responsabilidade e a sua porção. E isso é muito essencial para o corpo de Cristo, porque a gente vê, e essa missão em específico, eu nunca tinha ido para uma viagem missionária, e ver o corpo de Cristo nesse movimento, servindo, funcionando, para mim tem sido claramente essa palavra aqui, porque a gente vê os talentos de cada um, os dons que Deus deu espirituais para cada um, em pleno funcionamento junto. Então eu tenho até um exemplo, a Elisa é uma companheira minha aqui, principalmente aqui na viagem, a gente tem se aproximado muito, e a Elisa ela tem um dom muito natural de servir o próximo. E eu já tenho um pouco mais o dom de falar, de trazer palavras de sabedoria, apesar dela também ter isso, e apesar de eu também ter esse dom de servir. Só que para algumas pessoas um dom se manifesta mais forte do que outro. E a gente tem andado muito em companheirismo nesse sentido de uma complementar o dom da outra. E isso é muito legal, e isso funciona com todo o corpo, né? Eu tô dando um exemplo com uma pessoa específica, mas a gente vê que isso acontece com todo o corpo. Então, quando a gente sente que mas eu não consigo, eu não tenho esse dom, eu não consigo cuidar de vidas, eu não consigo lembrar de passagens para evangelizar, a gente precisa entender que às vezes não é essa a nossa porção no corpo, mas que a gente tem outras funções, que a nossa função também importa. E aqui em 1 Coríntios 12, o versículo 23 diz assim: e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. São as que a gente deve tratar com mais atenção. Então às vezes a gente acha que o nosso serviço é insignificante, que a porção que
que Deus nos deu ali dentro do reino, dentro do funcionamento do corpo, não é importante. Mas Deus fala que todas as funções são importantes. Se o dedinho tá doente, se o dedinho não tá bem, se o dedinho não tá funcionando legal, ele precisa ser tratado por todo o restante do corpo. E é assim no corpo humano, né? Quando a gente tem uma doença em um lugar específico, todo o resto do nosso corpo trabalha para que aquela função daquele lugar específico do dedinho volte a funcionar perfeitamente. E tem que ser assim também no corpo de Cristo, né? E aí, além disso, a gente visitou bastante casas aqui, a gente tem visitado os ribeirinhos aqui na missão, que são os povos que vivem ao redor do Rio Negro. A gente inclusive agora está no barco, a gente está parado agora em Novo Airão, que é uma cidade mesmo, mas a gente passou por alguns povoados que chamam de comunidades aqui. E a gente viu esse funcionamento muito bem, assim, de realmente cada um levar a porção que lhe cabia. Mas além da gente ter esse entendimento de qual é a parte que o Senhor me entregou, quais são os dons que o Senhor me deu, os talentos que Ele me deu, nós também precisamos estar sensíveis ao Espírito. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender que talvez naquele momento o Senhor queira me usar de uma forma diferente. Eu tenho até um exemplo também. Ontem a gente ficou numa comunidade e surgiu a oportunidade de eu estar presente no Ministério das Crianças, que é um ministério que normalmente eu não estou presente, que eu não faço parte, né, trabalhando ali especificamente, então eu não tenho tanto jeito quanto as tias da escolinha que a gente tem, elas já possuem. Mas o Senhor fez ali a obra, né? Ele me deu ali naquele momento uma porção, eu tive uma sensibilidade no Espírito de conseguir entregar o que eu precisava naquele momento. Então Ele usa os nossos dons, os nossos talentos para o momento ali que a gente tem, aquela situação que a gente está vivendo, né? O que a gente precisa fazer é nos esvaziarmos de nós mesmos, e isso a gente viveu muito na prática aqui também, esse trabalhar. Então a gente chegou o dia que a gente chegou para a viagem, os primeiros dias foram um pouco difíceis, a gente precisa ainda se adaptar a essa rotina de barco, a essa rotina que é realmente assim, muito fora da nossa realidade, só que com o passar dos dias a gente vai entendendo como que funciona essa parte, né, a nossa parte física, a parte emocional, só que ao mesmo tempo a gente precisa ter esse esvaziar espiritual, para que o Senhor possa trabalhar, né, para que o Senhor possa nos usar. E nesse sentido eu queria até deixar uma última passagem, depois de Coríntios aqui, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 19, é um versículo muito curtinho, que diz: não apaguem o Espírito. E a minha interpretação aqui dessa passagem é que a gente não deve calar o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele tá falando com você naquele momento, e a gente sabe quando é o Espírito e quando é a nossa carne, né? A gente sabe quando é o Espírito de Deus falando no nosso coração. E se às vezes ele diz no seu coração para você fazer algo, entrega essa palavra para aquela pessoa, busque não apagar o que o Espírito está falando, busque não calar essa voz do Espírito dentro de você. Questiona o Senhor, no sentido, Senhor, realmente é isso que o Senhor quer que eu faça? Me dê então capacidade, me dê discernimento, para que eu seja capaz de entregar isso que o Senhor está me pedindo. Porque uma coisa que a gente tem falado muito aqui essa semana de missão é que a capacidade não vem de nós, vem do Espírito Santo que há em nós. E isso é muito... tira um peso das nossas costas, né? E acaba que a gente tem que sempre ter essa consciência de que o fardo é leve, né? Jesus já levou tudo por nós. O reino de Deus não precisa de nós, mas é um privilégio para nós participar, né, de tudo isso. Então viver esse momento aqui em missão tem trazido muito forte ao meu coração o privilégio que é participar do reino de Deus, levar a palavra e estar sensível ao Espírito. Então teve inclusive casas que a gente foi foram situações muito específicas que precisavam ser tratadas naquela casa, e a gente viu a mão do Senhor colocar pessoas específicas que tinham testemunhos muito específicos
para aquelas pessoas escutarem. Então isso é muito lindo de ver, quando é isso, a gente tem um corpo formado, um corpo em unidade, um corpo que funciona com diversos talentos, com diversos dons espirituais distribuídos, mas naquele momento que precisa de uma determinada situação ser resolvida, ser levada a palavra, o Senhor ele faz um movimento e vai selecionando assim e pegando, né, quem está sensível ali no espírito para entregar o que ele quer para as pessoas. E acho que a missão, viver a missão é muito forte isso, porque a gente acaba vendo o agir de Deus através de nós muito intenso, né? Coisa que às vezes no nosso dia a dia, na rotina, a gente acaba deixando de enxergar. Então, inclusive, ó, o balanço do barco, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a gente tá aqui no barco agora, como eu falei, e, cara, isso aqui é muitas vezes um improviso, muitas vezes é um improviso realmente a gente viver esse momento, entender o que a gente tem a cada dia que a gente acorda aqui, mas a gente precisa realmente estar sensível ao Espírito, não apagar o Espírito Santo que é em nós, como diz aqui em Tessalonicenses. Eu convido vocês que ainda não viveram uma missão, que ainda não experimentaram mesmo isso, a ter esse momento com o Senhor. E a gente tem entendido cada vez mais que missão não é só viagens missionárias, mas sim viver todos os dias, né, uma missão de evangelizar, de levar, não só evangelizar, mas levar às vezes uma palavra de encorajamento para um irmão que já é irmão, mas que trabalha lá com você e que está precisando de uma oração, de uma palavra de encorajamento, enfim. Então viver isso na prática é realmente estar sensível ao Espírito e deixar que o Espírito Santo fale através de nós e faça, entendendo que nós não somos capazes de nada. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento, que o Senhor abençoe a sua vida e traga cada vez mais encorajamento, sensibilidade do Espírito dele para você. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Deus, por esse momento, por essa devocional. Deus, obrigada pelas pessoas que estão assistindo, Senhor. Que elas possam ter um dia abençoado, Pai, na Tua presença. Que elas possam estar sensíveis, Deus, ao Teu Espírito. E que a cada dia mais elas venham buscar, Senhor, encontrar a porção delas, Pai. Aquilo que o Senhor tem entregado, aquilo que o Senhor quer para a vida delas, para usar, Senhor, no Teu reino. Para usar e para entregar, Senhor Jesus, para as pessoas que elas encontrarem no caminho, Deus. Eu te agradeço, te louvo por essa missão que nós estamos aqui, Senhor. E louvo também, Senhor, pelas vidas que nós encontramos no caminho, Deus. Obrigada por cada um que está aqui, pelas pessoas que estão assistindo e pelas vidas que nós podemos impactar de alguma forma com o Teu Espírito, Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada por acompanhar até aqui. Se você gostou, compartilha com alguém e volte amanhã para assistir a próxima devocional.